E vamos falar agora das transmissões de acionamento automático, ou seja, eu tenho uma central que vai decidir se eu vou ter qual marcha eu vou utilizar em cada situação. Eu tenho, a grosso modo, generalizando, 4 tipos de transmissão automática, de acionamento automático, ou seja, eu, motorista, não preciso me preocupar com qual marcha utilizar. Eu tenho a transmissão manual automatizada, que seria uma transmissão manual com um robozinho trocando marcha para mim. Eu tenho que ela acaba sendo relativamente mais barata que a transmissão automática comum, que seria a transmissão automática escalonada, que o conjunto é totalmente diferente do que a gente viu agora na transmissão manual, e por isso ela acaba sendo mais cara também, mas ela não deixa de ser melhor em termos de conforto e desempenho. Tenho também a transmissão CVT, continuamente variável, que deu um salto gigantesco com a eletrônica, porque até então ela só trabalhava num regime constante, e hoje, com a eletrônica atuando em cima dela, ela acaba sendo a melhor dos mundos, tanto para economia quanto para desempenho. Já vou explicar em mais detalhes. E eu tenho a transmissão de dupla embreagem, que não deixa de ser uma transmissão automatizada, só que com 2 embreagens, que está caindo em desuso de novo, muito por causa da evolução das transmissões escalonadas e psicoidais. Eu vou explicar em mais detalhes o porquê que a transmissão de dupla embreagem tem certos pontos negativos que fez ela cair em desuso. Então, a manual automatizada, como eu expliquei, não deixa de ser uma transmissão manual, só que em vez de eu ter a alavanca, um cabo para acionar aquele eixo de seleção que eu, motorista, seleciono, no lugar disso aqui, coloco um sisteminha elétrico ou hidráulico para fazer essa seleção. E ao mesmo tempo, onde eu tenho a embreagem, onde eu tenho um pistãozinho que empurra o rolamento ali para o acionamento da embreagem, em vez de eu fazer isso com pedal, eu tenho um robozinho ali também, um pistãozinho hidráulico comandado por uma central eletrônica que vai acionar a embreagem. Por que eu criei essa transmissão? Ela é uma maneira mais barata de eu ter uma transmissão automática, porque eu pego uma caixa já pronta e só ponho alguns sisteminhas a mais. Outra vantagem é que a sua eficiência acaba sendo maior que a escalonada e psicoidal até certo ponto. Eu gosto de falar até certo ponto porque tem que abrir uma aspas aí e a gente vai entender o porquê. Cuidado, que tem muita revista que fala que a eficiência é igual à transmissão manual. Se eu parar para pensar na questão embreagem e engrenagem, sim, porque a transmissão é igual, é a mesma caixa, só mudou o acionamento. Mas nunca esqueça que para eu ter essa energia hidráulica ou elétrica, eu tenho que roubar energia de algum lugar. Então, no caso de acionamento hidráulico, que muitas marcas utilizavam, eu tinha que ter uma bomba hidráulica. E com isso, meu consumo de combustível subiu um pouquinho, porque eu estou precisando gerar essa pressão, acumular essa pressão para quando eu tiver que trocar marcha, eu usar isso daí como energia para trocar minha marcha, apertar minha embreagem. E com isso, eu roubo energia do próprio motor, do próprio carro em si. Então, não vá achando que o consumo é exatamente igual. Não é exatamente igual. No final, como eu expliquei, eu tenho uma central que vai determinar quando e como trocar cada marcha. Então eu tenho, em função da velocidade, pedal, etc., rotação do motor, temperatura, um monte de matemática por trás, ele vai determinar quando troca a marcha. Qual que é o senão? O senão é que eu tenho interrupção de torque. Quando eu, motorista, estou dirigindo um carro de transmissão manual, intuitivamente eu espero, por exemplo, estou saindo uma ladeira em primeira marcha, puxo a primeira marcha, aí eu piso na embreagem, tiro o pé do acelerador, jogo a segunda. Nesse tempo o carro está desacelerando, mas como sou eu que estou fazendo, eu não me incomodo com essa movimentação do carro. Se eu tenho um passageiro e ele está vendo a alavanca se movimentar, eu fazendo todo esse trabalho, ele também não percebe muito, ele intuitivamente aceita essa movimentação. Óbvio, né, que se eu sou um cara meio barbeiro, eu der muito tranco, o passageiro reclama. Mas se não, isso não incomoda tanto. Já na transmissão automatizada, incomoda, porque o motorista não espera isso.
Até que falam que você tem que aprender a dirigir e mexer o pedal para pedir para a troca, para você não se incomodar com esse solavancos. Então essa interrupção de torque, de transmissão de torque do motor para o chão, a progressividade, o tempo de resposta, porque se eu estou lá atrás de um caminhão em quinta marcha e vou ultrapassar, no que eu piso no pedal do acelerador, ele vai querer pular da quinta para a terceira. Então ele vai ter que tirar a embreagem, botar a terceira e colocar de novo. E isso leva um tempo. Quando eu estou na transmissão manual, eu, motorista, já espero isso. Eu já seleciono a terceira que falou, opa, a hora que der espaço eu já vou acelerar. Então a gente não se incomoda com esse tempo de troca, mas no caso de um sistema automatizado ou automático, sim, isso incomoda e muito. Principalmente pelo fato que a automática padrãozona, sistema psicoidal, eu não tenho esses tempos de retardo. Eu vim de um sistema que eu estava acostumado a não ter retardo e de repente eu tenho um retardo enorme. Isso trouxe muita complicação, muita reclamação, tanto que está caindo em desuso. Olhando em outro detalhe, sisteminha que saía no GM, EasyTronic, e no caso aqui eu tenho um sisteminha hidráulico elétrico para acionar tanto a embreagem quanto as marchas. E no final é como eu gosto de falar, é um robozinho que está trocando marcha na minha caixa de transmissão manual, com todas as, entre aspas, vantagens da manual e um monte de desvantagem na questão de tempo de resposta.